Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Aqui a gente fala de Bitcoin, mercado, economia, a parte on-chain, a parte mais técnica. Esse é um podcast da Anti-Research. A Anti-Research é uma casa de análise que você assina e recebe relatório a cada semana. www.antiresearch.com.br. Estamos aqui hoje com o Narcélio. É um cara que, desde que eu entrei na comunidade, desde que eu comecei a estudar o Bitcoin, sempre vi como uma referência. Eu lembro muito de um Space que estava tendo no final de 2000, se eu não me engano, debatendo a aprovação do Taproot. E lá você já estava explicando o que estava acontecendo para... Agora eu não lembro se era um Space ou era um Clubhouse, era alguma coisa de som, assim, que o pessoal ficava trocando ideia. Talvez um Discord. Discord? Clubhouse eu não usei. Não, deve ser o Discord. Spaces evito. Mas enfim, contextualizando para a pessoa, o Narcélio é um cara muito bacana de conversar dessa parte mais técnica que entende os pormenores que nem o Lorenzo, mas com uma visão não tão focada... Muito menos? Acho que não, acho que você é só modesto. Não, manja muito. Ele trabalha, eu sou amador, ele é profissional, ele trabalha com Bitcoin, eu não trabalho com Bitcoin. Sou amador, eu gosto do Bitcoin e tento me atualizar, né? Todo dia aprendendo um pouquinho. Mas, enfim. Boa, então começa se apresentando, velho. Eu tentei fazer uma introdução, mas se você é modesto, então conta nas suas palavras quem é o Narcélio na fila do pão. Bom, eu sou programador. Uma das áreas que eu sempre gostei muito na computação, eu gosto de várias áreas, né? Recentemente teve a inteligência artificial aparecendo e também era uma área que eu adorava, parei de mexer com isso. Mas uma das áreas que eu sempre gostei muito foi criptografia. E eu já conhecia a ideia do dinheiro criptográfico, é uma ideia muito antiga. Então, eventualmente, o Bitcoin apareceu aí na minha timeline, eu comecei a seguir, tentar entender o que é isso, como é que funciona, enfim. Aí comecei a ficar fascinado pelo negócio. E como eu sou programador, o que eu me preocupo mais com a parte técnica, de entender o funcionamento, todos os dilemas de mudanças diversas que tem que ser feito no software, né? O Bitcoin é um software, um programa de computador, que não está completo, não existe sistema completo, né? Todo sistema precisa ser atualizado, corrigido, etc. O Bitcoin é mais um, ele precisa receber atualizações também. Então eu fico, às vezes, acompanhando aí o que está acontecendo, como é que o Bitcoin funciona, enfim, várias discussões desse tipo, mais na parte técnica mesmo. Cara, você comentou que você conhecia o pensamento de criptografia e principalmente da busca por um dinheiro criptográfico antes do lançamento do white paper e do Satoshi Nakamoto surgirem. Como era essa perspectiva antes do Bitcoin? A ideia do dinheiro criptográfico vem lá dos anos 80, começo dos anos 80, pelo David Chaum, que pensou numa forma de dinheiro criptográfico. Acho que antes mesmo, né, o pessoal já tinha a ideia de que nos anos 70 o pessoal já pensava, no futuro o pessoal mais visionário, o mundo vai ser todo online, as pessoas vão fazer negócio online, né, na internet, talvez exista algum tipo de dinheiro na internet, esse dinheiro vai ser digital, logicamente, vai usar criptografia, porque a criptografia é o que dá funcionalidade de segurança, de integridade, de autenticidade aos dados, né? A informação digital. Então, assim, a ideia é muito antiga, só que haviam vários problemas que tinham que ser resolvidos para alguém conseguir fazer um programa de dinheiro criptográfico, que o Satoshi conseguiu fazer só lá em 2009, em janeiro, que ele conseguiu lançar o Bitcoin, resolvendo os problemas que existiam, né? Mas, assim, quando eu me deparei com essa ideia, deve ter sido lá para 2006. Foi num livro, depois eu fui na internet procurar mais a respeito do assunto. Eu entendia nessa época que o dinheiro criptográfico era mais uma coisa para deixar o dinheiro fiat mais seguro. Então, eu imaginava que seria um sistema para transacionar dólar de maneira segura, ou real de maneira segura na internet. Isso, inclusive, eu acho que nas discussões, né, o David Chaum mesmo, ele tinha essa dúvida, como é que eu coloco alguma coisa de valor dentro de um computador, né? Como é que isso seria feito? A ideia é que seria alguém depositaria algo de valor no banco, o banco emitiria algum tipo de token, e esse token seria assinado, né? Ficaria na cadeia de assinaturas. Então, assim, eu também
a primeira vez que eu vi o Bitcoin, eu imaginei, deve ser, alguém conseguiu inventar mais uma proposta de dinheiro criptográfico, então, assim, um dia isso aí vai ser implementado por alguma empresa, alguma coisa assim, então depois eu olho, não tem pressa para olhar isso, não sabia que era um ativo financeiro, que eu não entendia dos problemas do dinheiro, de monetarismo, enfim, escola austríaca, não entendia nada disso, então, tá bom, vou acompanhando aqui esse programinha interessante, meio mal feito, né, meio estranho, cheio de problemas, vou acompanhando essas discussões aqui, porque acho que todo programador gosta de discussões técnicas, né? São problemas que a gente tem que resolver. Isso é normal na computação. Então, eu sempre gostei de ver os lados das polêmicas, né? Cara, o que você me falou me chamou a atenção numa coisa em especial. Eu conheço o movimento cypherpunk, né? Que são pessoas que queriam dinheiro criptográfico, eu imaginei desde o começo, mas talvez não, porque você está me falando que tem duas linhas meio paralelas de buscar um dinheiro criptográfico, então? Como é que é? Não, porque tem os cypherpunks, correto? Os cypherpunks, eles já têm uma visão que não vai ser o banco que vai emitir a moeda. Ao mesmo tempo, você contou essa visão do dinheiro criptográfico a partir dos bancos. Essas duas linhas não se comunicavam? Sabe, o David Chalmers que você falou e o pessoal do Eric Hughes, o pessoal, sabe, do movimento cypherpunk não se abasteciam? Eu não lembro desses detalhes. O problema era o seguinte, você vai fazer o dinheiro criptográfico. Tá, mas o que vai ser esse dinheiro? Né? O que vai ser esse dinheiro? Já tem o dólar. O David Chalmers, a ideia dele era a ideia de usar a criptografia de assinaturas para fazer a transferência do dinheiro. Porque se você tem a tecnologia de assinatura digital, você pode criar transações que são assinadas digitalmente e essas assinaturas elas são muito mais confiáveis do que aquele rabisco que a gente faz no papel. A ideia do dinheiro criptográfico do David Chalmers era até aí, era a cadeia de assinaturas. O resto todo veio depois, porque como é que você... Primeiro, como é que você resolve o problema do gasto duplo? O que impede uma mesma pessoa de assinar a mesma coisa para duas pessoas? Outro problema, quem é que garante que a pessoa tem saldo? Que ela pode mover alguma coisa? Alguém tem que dar essa garantia. Uma das maneiras que o David Chalmers pensou foi que o banco poderia assinar alguma coisa assim, falar, não, sim, o Leto ele tem aqui $10, eu estou assinando, atestando isso. Né, como é que esse dinheiro, como é que ele começaria? Como é que seria o começo? Só no começo da década de 90 que o Adam Back bolou o Hashcash, que era uma maneira de provar que alguma coisa foi produzida com trabalho computacional, né? Uma prova criptográfica de que aquilo lá teve um trabalho. E aí começaram a pensar em cima disso, né? O Ralph Finney falou, e se houvesse se esse negócio fosse colecionável, se houvesse alguma maneira de transferir isso usando assinaturas digitais. Então, assim, começou a aparecer a ideia aí naquela lista lá na Metzdaude, acho que naquela lista de criptografia, pessoal pensando em cima disso, dessas ideias que foram surgindo, né? Aí que surgiu, sei lá, o protótipo do Bitcoin, digamos assim. A ideia saiu daí. As ideias, né, que que culminaram no Bitcoin. Entendi, não, perfeito. Fazer uma suposição aqui. No fundo, o pessoal já tinha então a ideia de um dinheiro criptográfico, e aí alguns libertários entenderam isso, e a partir disso, e talvez também bebendo na fonte dos cyberpunks, surge os cypherpunks que querem fazer isso para separar o dinheiro do Estado. Faz sentido essa leitura? Tinha esse movimento, né? O Tim May fez um manifesto dos cypherpunks, que é a ideia de você da anarcocriptografia, você ser alguém online e ninguém sabe quem você é, você faz o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Né? Ninguém te impede, não tem como te impedir, não tem como agredir ninguém, porque ninguém existe. Fica tudo lá na internet e pronto. Então, sim, veio desse movimento aí, dessas pessoas. Boa. Cara, daí você falou que você conheceu o Bitcoin, que é um programa de computador que é meio estranho, tem umas coisas que obviamente precisam ser atualizadas, e isso você chegou antes, então você foi vendo essas atualizações.
Me conta como era o Bitcoin quando você chegou e quais são as principais diferenças para o Bitcoin de agora. Quando eu comecei a dar uma olhada, né, primeiro que eu dei uma olhada, assim, eu via que eu dei uma olhada no código-fonte, isso é normal, né, assim, todo software livre que eu baixava há uns anos, até hoje, né, eu baixo, dou uma olhada no código-fonte para ver o que é, como é que funciona. Aí o Satoshi ele não era um programador profissional, né, ele era provavelmente um amador, então ele não fez um negócio muito bonito, não acertou em tudo, fez uma coisa sensacional, mas o código não é bem escrito, tinha vários problemas, continua tendo alguns. Então eu sou muito pessimista, eu sempre via a parte vazia do copo, né? Eu pensava assim, não, isso aí não tem como funcionar, isso está muito bagunçado, é muita gambiarra, tem muito problema, tinha muita discussão em todos os fóruns, para todo lado tinha... Eu já caí aí nessa Block Size Wars, né? Já tinha várias discussões, o pessoal falando, não, porque o Bitcoin vai morrer, porque não funciona, porque não escala, e pipipi, popopô. Então, assim, eu sou pessimista, eu falava, isso aí não vai dar em nada, né? Alguém um dia vai fazer alguma coisa melhor, né? Eu ficava pensando nisso. Eu ficava acompanhando a celeuma toda, né? Toda a polêmica. E quais são essas coisas que mudaram, tipo, no ponto de vista do código mesmo, desde que você entrou até agora? Tipo, tem algumas, sei lá, eu não sei o ano que você entrou para imaginar, mas, tipo, o Bitcoin tem algumas mudanças grandes nesses anos. Tipo, quais, ou seja, tipo, provavelmente essas mudanças, ou seja, Taproot, Segwit, etc., surgiram para suprir problemas. Que problemas você via quando você entrou, assim, você já... Sei lá, quais eram as discussões na época? Acho que é melhor Eu comecei a me inteirar mais, né, acompanhar as discussões. Eu acho que foi lá para 2016, 2017, que eu comecei a ver mais da parte técnica e procurar entender mais o funcionamento. Isso aí eu acho que foi o auge da Block Size Wars, que é o seguinte, que é a guerra do tamanho dos blocos. Lá atrás, né, o Satoshi, ele foi convencido. Quando o Satoshi publicou a ideia do Bitcoin, em outubro de 2008, né, a primeira resposta que ele recebeu do James A. Donald, eu acho, ele foi o seguinte, o cara disse assim, li seu paper, só que gostei dessa ideia, a gente precisa muito desse sistema, mas ele não escala. Primeira crítica que o Satoshi recebeu, ele não escala, não tem como milhões de pessoas usarem esse negócio aí. E aí começou a polêmica, a briga, né, a discussão se o negócio escala ou não, se dá para todo mundo do mundo usar ou não. E um dos problemas é que o problema maior é que nada escala na internet. A internet não é instantânea, né? Você clica num link aqui para abrir um site, não abre instantaneamente. Vai abrindo aos pouquinhos, tem que buscar uma informação aqui, informação ali. Em 2009 era muito mais, ou 2008, 2009 era muito mais lento. Hoje em dia continua tendo uma lerdeza, digamos assim. Não tem como você fazer um sistema que vai publicar todas as informações para todo mundo ver e vai guardar tudo instantaneamente, enfim. Isso não tem jeito, nunca, não tem até hoje, talvez daqui a um século, um milênio, talvez seja possível. Hoje em dia não é possível. Mas assim, já não era possível naquela época, Bitcoin tinha suas limitações, como o Satoshi cometeu alguns erros na programação e as pessoas mostraram para ele, isso aqui tem um problema, isso aqui pode ser um vetor de ataque, você tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Ele foi limando o Bitcoin, tirando algumas funcionalidades dele, diminuindo algumas coisas, diminuindo alguns limites. Em 2010, ele diminuiu o tamanho do bloco. Originalmente, o bloco de transações tinha 32 megabytes. Né? Cabia muitas transações, 100 mil, não sei, 100 mil, 150 mil. Aí, diminuindo para 1 mega, né? Ele precisou diminuir porque o bloco desse tamanho, com algumas falhas lá no protocolo, alguém podia criar um bloco muito pesado para a rede, aí o sistema ia travar. Ele pensou muito rápido, né? Falou, vou só diminuir esse bloco para 1 mega, depois a gente aumenta. Falou, depois a gente aumenta, daqui a uns meses a gente aumenta de novo. Só que antes disso ele sumiu, foi embora, deixou o bloco daquele tamanho de 1 mega. 1 mega cabe poucas, quantas transações cabem num bloco de 1 mega mesmo? Dezenas de milhares, não sei, cabe as transações que cabem atualmente. Se tem muita gente usando, vai lotar o bloco, vai ficar a transação na fila. Aí você quer fazer a transação que ela tenha prioridade, você paga uma taxa maior. E aí o bloco ficou desse 1 mega. Só que aí, lá atrás, os desenvolvedores que pegaram o boi pelo chifre, eles chegaram e falaram, galera, o Satoshi diminuiu o tamanho do bloco, a gente precisa aumentar.
Aí teve gente que falou, tá, vamos aumentar então, vamos aumentar para 2. Teve gente que falou, não, vamos aumentar para 4, para 8, para 3. Não, vamos aumentar para 2 hoje, mas vai aumentar no que vem, não sei, assim. Aí teve gente que falou, não, vamos aumentar não, porque não dá, porque todo mundo vai ter que aumentar e não tem como saber se dá para todo mundo aumentar. Enfim, teve a polêmica, não houve consenso. Como é que seria esse aumento de bloco? Tem gente que quer que aumenta muito, aí o pessoal fala, não, mas se aumentar muito vai dar problema, porque meu computador não tem espaço para guardar bloco muito grande, né? O computador da maioria das pessoas talvez não tenha também. Não, mas eu tenho, eu não ligo. Ou seja, não há consenso, não houve consenso. E aí veio a briga, que durou anos, né? O pessoal fala, olha, porque não escala, porque o bloco de 1 mega é muito pequeno. Se todo mundo, porque se um país inteiro usar, não tem como, a taxa vai ficar alta. Porque é direito de usar o Bitcoin, pipipipopopô. Nessa linha começaram a surgir as altcoins, o pessoal, minha altcoin escala infinita, meu bloco é maior, minha transação, meu bloco, sei lá, aparece a cada minuto, enfim. Começou a ter a disputa aí das altcoins, querendo dizer que não, a gente escala, e resolvemos esse problema. E, assim, essa briga foi longe. Uma das primeiras pessoas que fez uma proposta foi o Gavin Anderson, que era o desenvolvedor que pegou lá o Bitcoin depois que o Satoshi saiu. Eu acho que o Mike Hearn, eles fizeram um outro cliente do Bitcoin, chamado Bitcoin XT. O Bitcoin XT foi em 2014. Eles tinham uma ideia de aumento de bloco. O bloco ia dobrar de tamanho, 2 mega, e a cada 2 anos ia dobrar. Dobrando, até que em 2036 ele chegaria a 8 gigabytes. Na cabeça deles era, ok, esse é o ideal. Outros desenvolvedores tinham outras opiniões. Falaram, não, peraí, 8 GB é grande, mas e se fosse dobrar a cada 4? E se só aumentasse 1 por ano? São todas opções, né? Existem infinitas opções para se implementar esse aumento de bloco. Infinitas. Cada um acha que a sua ideia é melhor. E aí os caras, não, essa nossa ideia é a melhor. Aí o cara que era dono do GitHub. GitHub é um site da Microsoft. Hoje em dia é o site mais usado para se compartilhar códigos-fontes. Na época também era, mas o Satoshi, por exemplo, não conhecia. Ele não era profissional, enfim, não conhecia, botou o código dele até em outro site, SourceForge. Mas o dono do perfil, o cara que foi lá no GitHub e criou o perfil lá chamado Bitcoin, ele baniu o Gavin Anderson do perfil dele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não existe código-fonte oficial do Bitcoin. Bitcoin é um protocolo. Se eu quiser, eu crio aqui um cliente meu que eu escrevi todinho e uso. Tem outros clientes aí que outras pessoas escreveram, funcionando na rede, conversando todo mundo de igual para igual na rede peer-to-peer. Mas esse Bitcoin, github.com/Bitcoin, é uma referência. Todo mundo sabe que aquilo lá é uma referência. Os caras que mais entendem de Bitcoin baixam um programa de lá, contribuem para esse código de lá. Isso é meio que uma referência, mas isso não quer dizer que é o código do Bitcoin. Não quer dizer que existe um time de desenvolvimento controlando o Bitcoin. É só uma referência. A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats! Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garante o seu pelo site setsconf.com.br.
Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. E aí chutaram o Gavin Anderson de lá e falaram, não gostando da sua ideia, não queremos. Os outros desenvolvedores do Bitcoin, eles tinham uma postura mais conservadora, porque eles sabiam do seguinte, qualquer aumento de bloco é uma mudança radical, uma mudança obrigatória no protocolo. Isso significa que, se isso for feito, absolutamente todo mundo que usa Bitcoin, todas as corretoras, todos os mineradores, todas as carteiras, todo mundo que, enfim, fez algum tipo de programa, tem full node rodando, todo mundo vai ter que atualizar seus programas numa determinada data para aceitar essa mudança de tamanho, esse aumento de tamanho dessa variável aí do programa. Então eles pensaram, poxa, isso é arriscado, porque se uma pequena parcela dos usuários dos bitcoinheiros não fizer isso, o Bitcoin de verdade vai continuar sendo aquele. Não interessa se a maioria dos mineradores, das corretoras, a maioria da economia resolveu aumentar o tamanho do bloco. Eles estão em outra rede, mexendo com outra moeda, que eles chamam de Bitcoin, mas o pessoal mais conservador tá lá, não, Bitcoin é isso aqui, ó, é um mega que o Satoshi que fez, esse aqui é o meu. Então, assim, é muito difícil você criar um consenso, 100% de aceitação de uma ideia entre bitcoinheiros maximalistas tóxicos. Isso é impossível. Então, esse tipo de mudança, que é apelidada de hard fork, é quase impossível, praticamente impossível. Se todo mundo do mundo inteiro concordar com uma escolha de regra, é muito difícil. A ideia deles foi o seguinte, bom, temos muitas coisas para consertar aqui no Bitcoin. Tem um problema grave, chama maleabilidade de transações. Naquela época, você fazia uma transação, botava na rede, qualquer pessoa da rede podia pegar, mudar uns bitzinhos nela, gerar outra e publicar. Isso dava muito problema, né? Então, assim, era uma coisa que tinha que ser corrigida. Dentre outras, os desenvolvedores, o Peter Thiel e outros, eles tiveram a ideia de fazer um negócio, um pacote de melhorias, que eles chamaram de SegWit, que basicamente é pegar as assinaturas, que tem esse problema aí da maleabilidade, que eram grandes, ocupavam muito espaço no bloco, pegar essa assinatura da transação, destacar, colocar num outro lugar separado, o espaço separado do bloco de 1 mega, chamado witness, que no caso eles até falaram assim, então vamos deixar esse espaço até maior, de uns 3 megabytes, porque aí, no fim das contas, vai caber mais transações nos blocos. Os blocos praticamente vão aumentar de tamanho. E o melhor de tudo é que é um soft fork, é uma implementação retrocompatível, facultativa. Qualquer pessoa que não quisesse atualizar, não gostasse da ideia, tivesse medo, maldito, passa motoqueiro aqui com escapamento estourado, fica revoltado. Qualquer pessoa que não quisesse atualizar o sistema, não gostou da ideia, tá com medo, meu Deus, vamos estragar o Bitcoin, vão roubar meus Bitcoins, qualquer pessoa que não quisesse, ignorava, só ignorar e não fazer nada, não vai mudar nada, você vai continuar com o seu Bitcoin do jeito que está, com os problemas que ele tem. Quem quiser usar SegWit, usa, vai ter um bloco maior, vai conseguir fazer mais transações, mais baratas e tudo mais. E, poxa, que ideia legal, retrocompatível, ninguém precisa atualizar, se não quiser. E assim, você falou dessas mudanças aí, eu vi uma lista da BitMEX Research, eu acho, que listou, acho que 20 soft forks, 20 mudanças que já foram feitas no Bitcoin. 20 em toda a história aí. Porque, como eu falei, é um programa, tem que atualizar e volta e meia alguém tem alguma ideia de criar uma funcionalidade nova, que é interessante, que pode ajudar. Inclusive, nessa época do SegWit já existia a ideia da Lightning Network, só que ela precisava do SegWit para facilitar a implementação. O pessoal que estava desenvolvendo a Lightning estava esperando essas correções aí no Bitcoin, esse SegWit aparecer, para facilitar a programação da Lightning. Um pouquinho antes também surgiram
outras atualizações que usa na Light, né? Alguns operadores novos que eles inventaram. Enfim, é uma coisa normal. Às vezes acontece, e como naquela época essas mudanças estavam acontecendo sem muita polêmica, o pessoal do Bitcoin Core, né, que desenvolve lá o Bitcoin, eles seguiram o plano de atualizações de soft forks, de atualizações retrocompatíveis facultativas, que seria quando os mineradores sinalizassem OK até 95% do hash rate, 95% do hash rate deveria falar: atualizei meu sistema, né? Estou com sistemas atualizados para garantir a segurança da rede. Nesse ponto, o SegWit seria ativado. Só que, né, como estava tendo essa celeuma, cada um defendendo a sua parte, tinha minerador também pensando assim: poxa, eu queria que os blocos fossem maiores, porque, teoricamente, isso significa mais transações, mais taxas, mais dinheiro para mim. Então, tinha minerador que estava apoiando essa ideia do Bitcoin XT aí de blocos gigantescos. Mas tinha gente, até mineradores também, que falaram: não, esse bloco está muito grande. Eu apoio uma outra ideia aqui, que ficou conhecida como Bitcoin Classic, que aumentava, só dobrava o tamanho do bloco, 2 mega. Isso aqui, para mim, está mais interessante. E tinha outros que apoiavam outras ideias. Mais perto de 2016, teve um caso também de que teve aquele New York Agreement. Foi um grupo fechado, né? Acho que aquele Barry Silbert, né, da DCG, reuniu algumas pessoas, vários mineradores, várias pessoas de corretoras, enfim, várias pessoas, para tentar um tipo de consenso. Eu acho que é uma ideia legítima, né? Você está buscando algum tipo de consenso na comunidade, digamos assim. Juntaram lá em Nova York: poxa, vamos bolar uma coisa aqui, vamos chegar a um consenso. Que tal se a gente permitir, a gente ativasse esse SegWit, como o pessoal do Bitcoin Core está querendo, e depois a gente dobra o tamanho do bloco? Tá todo mundo ok com essa ideia? Tá, todo mundo tá ok. Assinaram esse agreement lá. Só que mesmo assim, teve minerador que não gostou, porque descobriu-se depois que, como o Satoshi cometeu alguns equívocos na programação, no cabeçalho dos blocos, os campos eles não estão alinhados, digamos assim, estão meio bagunçados. Isso permitia um tipo de sacanagem, digamos assim, dos mineradores, que eles não precisavam fazer o trabalho, a prova de trabalho toda. Eles faziam digamos, né, estou resumindo aqui, simplificando, faziam um trabalho meio pela metade, bagunçavam um pouquinho alguns campos lá, e só melhorava lá a performance deles em 10%, 20%. Isso ficou conhecido como ASIC Boost. Aí tinha acho que era a Bitmain, que era fabricante. Bitmain, não, a Antipool é fabricante, Bitmain é a mineradora, né? Isso acho que é. Eles usavam esse ASIC Boost, então eles eram contra o SegWit, porque o SegWit dificultava um pouco. Então, assim, qualquer solução que você dá, não tem como conseguir consenso de todo mundo, porque todo mundo tem a sua sardinha lá para defender, todo mundo tem não, isso aí para mim não é bom, eu quero isso. E assim, e tinham várias ideias, né? Teve uma galera, por exemplo, que criou o Bitcoin Unlimited. O Bitcoin Unlimited não tinha tamanho, foi uma ideia até boa, assim, eu lembro que quando eu li na época, uma ideia até interessante, porque os mineradores eles podiam sugerir tamanhos de bloco, os full nodes também podiam falar: esse tamanho de bloco para mim tá bom. Aí o minerador: também estou gostando desse aí, vamos aumentar, vamos diminuir. Era uma coisa meio assim, só que era muito complexo e também imprevisível, né? Assim, se houver um ataque, se houver um agente qualquer na rede que provoque o aumento dos blocos, enfim, só para atacar o Bitcoin. Enfim, era uma coisa muito, muito complexa, mas era outra ideia que tinha aí. E o interessante é o seguinte: o pessoal defendendo, né, queria defender. Como é que você prova que a maioria das pessoas... O Bitcoin não é uma democracia, mas o pessoal queria fingir que não. A maioria da rede está querendo, sei lá, o Bitcoin Classic. Aí o pessoal inventava, botava full node na rede, né? Contratava lá, a Amazon enchia de full node, e aí, de repente, mostrava o gráfico: metade da rede tem... Os full nodes têm Bitcoin, estão rodando o Bitcoin Classic. É a decisão preferida. Mas era tudo mentira. Era uma pessoa só que rodou vários para fingir que não, todo mundo está defendendo aqui o Bitcoin Classic. E ficou nessa lenga-lenga aí até 2017, né? 2017,
surgiu o User Activated Soft Fork. O pessoal estava querendo Segwit, né? Poxa, estamos querendo que aprove essa desgraça aqui. Os mineradores, como precisa de 95% de mineradores usando o negócio, esses mais de 5%, 6%, 10% já tem o poder de veto, digamos assim. Se os 10% cruzam os braços, e na época eu acho que era 30%, talvez até mais. Era uma parte grande dos mineradores não queriam Segwit, porque talvez estivessem prejudicando esses ASIC Boost, ou sei lá, eles quisessem alguma outra coisa, ou eles queriam o New York Agreement, né, queriam só aprovar o Segwit depois que aprovasse o aumento do bloco. Isso era até uma implementação também à parte, o Segwit 2x. Ele tem também o Bitcoin Trash, né? Acho que o Roger Ver queria fazer o... Não, porque o bom mesmo é o Bitcoin de 8 bloco de 8 mega, assim assado, e pipipi, popopô. E nós vamos fazer. Vai ser o Bitcoin Cash também. Que era outra ideia de Jirico. Enfim, aí, eventualmente, em 2017, os usuários chegaram e falaram assim, gente, eu quero Lightning, eu quero um Segwit. O Segwit é uma melhoria importantíssima. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um full node aqui, se o minerador fizer até dia tal, não tiver instalado esse Segwit lá e não tiver gerando blocos com joinha do Segwit, falando, estou minerando blocos aqui compatíveis com o Segwit. Se não tiver joinha, eu descarto esse bloco, não vou repassar na rede. E muitos usuários começaram a fazer isso, né? Meio que fazendo um papel de uma ameaça mesmo aos mineradores. Vocês estão trabalhando para a gente, vocês não têm que fazer acordo de portas fechadas nenhuma, vocês não mandam em nada, vocês não votam, isso não é voto, isso aí é só para vocês dizerem que estão ou não estão cientes de que há uma mudança, se vocês querem ou não permitir esse soft fork. Aí, né, com essa ameaça aí, nós vamos bloquear, vamos descartar seus blocos. No fim das contas, os mineradores chegaram, melhor a gente, né, vamos aprovar esse Segwit aí. Quem sabe depois eles não aceitam também esse Segwit 2x. Aí a gente consegue fazer esse hard fork, essa mudança retroincompatível, e aumentar o tamanho do bloco. Aí, finalmente, em agosto de 2017, finalmente o Segwit foi ativado, funciona até hoje. E o interessante é que depois disso, depois do Segwit ativado, vinha o Segwit 2x, que tinha implementação, o pessoal estava crente que não, agora o bloco vai dobrar, porque não, sim, o povo apoia, porque fizeram um acordo aqui. Acabou que no dia de ativação, acho que deu até pau nessa implementação do Segwit 2x, travou, sei lá, caiu, o que aconteceu. E no fim das contas, o pessoal do Agreement lá já esqueceu, falou, não, deixa isso para lá, vamos ficar com o Bitcoin do jeito que está, com o Segwit mesmo. O pessoal que queria Bitcoin Cash, que tinha certeza que não, Bitcoin Core é golpe de bancos, isso aí, não, enfim, foi sequestrado, Bitcoin foi sequestrado pelo Core, Bitcoin de verdade é o Bitcoin Cash. Foram para o Bitcoin Cash, o preço despencou, né, vale quase nada, ninguém usa essa desgraça, tem uns blocos gigantescos, o pessoal fica jogando arquivo grande neles lá, porque sabem que tem trouxa que vão guardar isso aí. Os arquivos os blocos são gigantescos e vazios, ninguém usa. E o Bitcoin continua mesmo aí, para quem quiser, quem não gosta de Segwit, quem não quer usar, que falou, não, vamos, isso é golpe para roubar o Bitcoin, não usa, continua usando Bitcoin do jeito que sempre foi, é o mesmo. Quem usa Segwit gosta, sempre gostei, sempre achei legal. Eu acho que depois de um mês do Segwit aprovado, ativado, já tinha Lightning funcionando na testnet, e alguns meses depois, em janeiro de 2018, já tinha Lightning funcionando na mainnet, lá no Bitcoin mesmo. Já tinha gente usando. Olha só que maravilha. Funciona, não era golpe, ninguém perdeu o Bitcoin por causa disso. Enfim, mas teve toda a celeuma, toda a briga, toda a polêmica. Que nem sempre tem, né? Por qualquer coisa. Isso que eu ia perguntar, você está contando bastante essa história e, querendo ou não, ela, sei lá, não sei o quanto você está acompanhando da discussão das drive chains. Eu confesso que eu não estou acompanhando tanto, porque, sei lá, não dá tempo de acompanhar todo o ecossistema. Imagino que você saiba, tá mais tempo que eu, sabe muito bem como quanto mais você estuda, menos você sabe. Mas tem bastante semelhança, né? No final das contas. Eu lembro que eu gravei com você lá no seu canal, com o João e Lorenzo, uma discussão, era sobre o quê? Eu nem lembro, era uma polêmica também. Acho que era 119, né? Aquela coisa dos Covenants. Covenants, CTV? Acho que não era CTV. Check Template Verify, CTV. Também era a mesma coisa. Não, cara, a história, ela repete, né? As pessoas repetem a história.
os argumentos são sempre os mesmos. Vão roubar os meus bitcoins. Isso aí é plano dos bancos e do governo para sequestrar o bitcoin. É a mesma coisa. Porque é arriscado. Não vou permitir isso. Como assim não vai permitir? É retrocompatível, é facultativo, não tem como você não permitir. Mas assim, a história das drive chains aí também, também não tô por dentro. É muita coisa, é muita coisa. Eu também não consigo, tô por fora. Mas assim, eu vi o Miguel foi lá no canal do Hugo Ramos, né, o F-Money. Ele explicou bem. Inclusive ele falou, vou falar da parte técnica porque é isso que interessa. Não interessa argumentos, ad hominem, xingamentos, bobô. O negócio é assim, funciona assim e pronto. Mas assim, eu tenho visto, a briga agora chegou no Brasil, né? Eu não fico acompanhando os desenvolvedores do Bitcoin porque eu acho que eles têm, sei lá, eles têm um ego meio inflado também, eles ficam tretando, ficam brigando, em vez de... Porque o negócio é tão simples, a discussão é técnica, E às vezes ficam nos ad hominem, não, porque fulano é contratado de não sei quem, recebeu dinheiro de não sei quem, bobô. Não interessa a parte técnica. Eu vi mais ou menos por alto assim, esse BIP 300, né, que é uma ideia de um cara que chama Paul Stortz. E o caso é o seguinte, falando de drive chain, então, quando surgiu o Bitcoin foi o primeiro sistema descentralizado da história humana. Primeiro e único, né? Não tem outro sistema descentralizado funcionando até hoje. E aí o pessoal, poxa, que ideia genial. Será que não dá para fazer mais coisa nisso, não? Usar para outras coisas além de dinheiro? A internet ela é uma rede descentralizada, mas ela tem alguns serviços centralizados, como, por exemplo, o DNS, que é o que converte lá o wikipedia.org para o endereço IP. Isso é um problema na internet, porque esse serviço é centralizado. Tanto é que é fácil de atacar, é fácil de fazer... Se você quer roubar dinheiro de banco de alguém, você ataca esse serviço e pronto, né? Fica fácil você hackear a conta de alguém. Ou um governo proibir algum site, é fácil atacar. Aí o pessoal pensou, poxa, vamos fazer um DNS aí, um serviço desse descentralizado em cima do Bitcoin, como é que faz, né? Até o Satoshi entrou na discussão. Aí inventaram a tal da sidechain, é um negócio que é uma cadeia, sidechain, uma cadeia que funciona lá junto com o Bitcoin, que funciona de uma maneira, funciona com merged mining, uma mineração mesclada com a mineração do Bitcoin. A ideia do minerador, ele minera Bitcoin, mas junto minera outra coisa junto. Isso, estamos falando aí de 2010, talvez, né? O Satoshi foi embora em 2010, a ideia vem desde a época do Satoshi. Essa sidechain aí, hoje em dia ela chama Namecoin. Acho que na época chamava Peer, enfim, não interessa. Hoje chama Namecoin. É uma sidechain antiga, tem aí esses, sei lá, 12 anos, e os mineradores mineram ela. Até hoje, ela existe. Ela existe, uma sidechain existe, está lá no Bitcoin. O bloco que acabou de sair deve ter dados dela. Ninguém usa essa desgraça também, eu acho. Não sei. Eu não usei, não sei se tem uso, se faz sentido, enfim. Mas está aí. Tem um valor acima de zero, tanto é que mineradores estão minerando. Além dessa sidechain, tem várias outras. Tem a RSK, que é uma implementação do Ethereum. Também é uma sidechain, também funciona em cima do Bitcoin. Tem uma tal de Corium, que eu não sei para que serve, mas já vi em blocos. O que mais? Tem Liquid, né? Liquid é uma sidechain. E outras que eu nem... Tem Counterparty, que é uma antiga também. E outras que eu nem tenho ideia que existe, que ninguém tem ideia que existe. Alguém fez uma sidechain, botou no Bitcoin e que se dane. O Bitcoin é censurável, é permissionless. Quem quiser fazer sidechain, faz, coloca lá e ponto final. O Paul Stortz pensou o seguinte, poxa, vamos padronizar esse negócio? A gente pode fazer um soft fork, que vai pegar um operador lá, uma instrução do Bitcoin, vai mudar. O Satoshi já tinha feito alguns operadores dos smart contracts do Bitcoin, digamos assim, para serem atualizados no futuro. Vários já foram, uns 4, sei lá, para implementação de outras funcionalidades. Então ele pensou, vamos pegar esse outro aqui, mudar para facilitar o peg-in, peg-out. Peg-in, peg-out é a ideia de você pegar o Bitcoin da blockchain do Bitcoin e colocar na sidechain. É o peg-in. E o peg-out é tirar. Essa Counterparty que eu falei, que é uma sidechain, ela só tem um peg-in. Você só joga lá, aí aparecem os tokens lá na sidechain. Eles nunca voltam. Os Bitcoins morrem. Só tem um peg-in. A da Liquid, por exemplo, você joga
joga na carteira da federação, digamos assim, né, no endereço da federação, que é um endereço com multi-assinatura, enfim. E aí tem um grupo de entidades controlando esses satoshis, esses bitcoins, para colocar, para tirar. Isso tem os seus problemas. O Paul Stross pensou, vamos fazer aqui tive uma ideia aqui, vamos fazer assim assado, fica padronizado, fica fácil criar sidechains, passa a ter o peg-in peg-out de Bitcoin, você pega o Bitcoin, coloca na sidechain, depois de algum tempo, se você quiser tirar, você tira, fica mais fácil. Enfim, basicamente é isso. Eu olhei por alta ideia, não achei grande coisa, teve gente que achou legal, porque dá para fazer outras coisas, outras sidechains com outras funcionalidades. Por exemplo, tem gente que gosta de Monero, porque, sei lá, implementa privacidade. Você pode ter uma sidechain que implementa isso. Então você não precisa trocar Bitcoin por Monero e sofrer com o câmbio, né? Porque vai ter esse atrito aí do câmbio, você vai trocar por outra moeda e vai ter um risco também de contraparte, você vai ter que trocar com outra pessoa, pode roubar, e pipipipopopô. Se você tem a sidechain, acaba isso. Você coloca na sidechain, faz o que você tem que fazer lá e tira. Pode ter uma sidechain com, por exemplo, apostas, né, seguro, esse tipo de coisa. Você pode ter numa sidechain outras regras diversas. Enfim, você inventa o que você quiser nessas sidechains. É bom que o Bitcoin continue sendo só o Bitcoin, só o dinheiro, e qualquer outra ideia fica aí nessa outra camada, nessa outra sidechain. Sacou? Sim, mas isso me gerou algumas perguntas, obviamente, né? Não é um tema simples, mas no fundo, se é uma sidechain, ela não vai estar ocupando espaço no bloco, certo? Ou vai ser um bloco, vai ser tipo é que nem no Ordinals, ou sabe, vai ser um protocolo extra que está rodando e que está associando os dados e só o hash dessa outra camada com blocos que está sendo associado à blockchain? Como isso funciona? Pelo que eu vi, pela ideia do Paul Stross, você só colocaria um hash em cada bloco. E aí o resto todo, quem quiser roda aquelas regras lá, segue aquelas regras. Quem quiser ignorar, ignora. Seria mais ou menos o que está acontecendo com o RSK, ou o Namecoin. Todo bloco tem os hashzinhos deles, um hashzinho que o minerador coloca. O minerador, ele coloca o que ele quiser no bloco. Então, eles colocam esses hashes aí de sidechains. Tá, mas então a dúvida que agora eu fiquei se isso já é possível, já fizeram outras, para que precisa um soft fork para essa? Porque eu acho que o incômodo vem disso, né? Desse cara, eu não conhecia ele, não conhecia essa discussão, mas na última semana parece que ele, sei lá, resolveu tacar fogo no parquinho, assim, sabe? Resolveu, sei lá. Eu acho que não. Às vezes, poxa, o cara está desenvolvendo isso há muitos anos, ele está vendendo a ideia há muitos anos. De repente, ganhou corpo aí a discussão, tem mais gente interessada, e aí surgiu a discussão. Mas eu vi também um papo de que, como é soft fork, os mineradores poderiam ativar, se eles quisessem, já que é uma coisa que interessa só a eles. Teoricamente, sim, poderia. O resto dos bitcoinheiros vão ficar totalmente à parte. Assim. É retrocompatível, é facultativo, é só ignorar. Não diz respeito a mim. Ninguém vai roubar meus satoshis. Ninguém, não tem como. Então, você acha que toda essa reação e o pessoal vendo um risco e um ataque vem da onde? Vem só de falta de conhecimento técnico? Uma coisa que eu sempre vi na discussão do CTV, dessa drive chain, da guerra dos blocos, é que todas essas discussões, elas são discussões técnicas. Eu vejo muita gente que não tem conhecimento técnico fica querendo opinar. E aí é claro que vai falar bobagem. E eu me coloco à disposição aqui, qualquer pessoa que quiser tirar dúvida, pode me chamar lá no Twitter, quer fazer alguma pergunta, faz lá no Twitter para todo mundo, se quiser me marca, eu ajudo, enfim, respondo. Também estou aprendendo. Mas isso é uma coisa que eu sempre vejo. A discussão é técnica, a pessoa vem e fala uma abobrinha qualquer. Não, porque agora, se os mineradores quiserem, falaram isso com o Segwit. Não, porque o Segwit como vai tirar a assinatura, então os mineradores podem roubar os bitcoins. Teoricamente, eles podem, mas eles vão estar infringindo uma regra que todo mundo está fazendo enforce, né? Tá todo mundo obrigando que a regra seja seguida. Então, se ele vai roubar, mas vai gerar coisa inválida. Enfim, então, assim, você tinha falado uma coisa aí que era que... Por que fazer o soft fork? Sim, qualquer pessoa pode fazer qualquer sidechain a qualquer momento, tanto é que fizeram.
essa proposta dele, pelo que eu entendi, eu não li quase nada desse BIP aí, só li o comecinho, enfim, posso estar falando bobagem aqui, quem discordar, comenta aí. Mas, pelo que eu entendi, é só uma maneira de padronizar sidechains, facilitar a criação de sidechains, facilitar o gerenciamento dos mineradores de sidechains, facilitar o peg-in, peg-out com esse novo operador, e tem o BIP 301, que também facilita de que os mineradores eles não precisam rodar as sidechains. Hoje em dia, o minerador que quiser minerar na Namecoin, ele tem que entender das regras de Namecoin, tem que ter lá os seus nodos de Namecoin, por exemplo, ou de outras coisas. O BIP 301 ele facilita isso, com a mineração às cegas, digamos assim. O minerador pode minerar blocos de sidechain sem saber o que tem dentro do bloco. Então, isso facilita para o minerador. Ele só dá lá a prova de trabalho e pronto. A própria sidechain cuida dos dados da sidechain. Mas assim, eu, pessoalmente, não vi grande vantagem nessa ideia dele, não. A ideia é legal, ok. Né, toma aí 2 joinhas, gostei, legal. Por mim, se passar, passou. Mas como está tendo polêmica, está tendo briga, como não é uma ideia revolucionária, como ninguém está precisando muito disso, eu acho possível que fique aí parada, não aconteça nada, mude. Agora, eles estão querendo implementar essa ideia numa altcoin, em outra moeda. O Consegwit foi a mesma coisa. O pessoal ficou meio, não, mas vão roubar meus bitcoins. Aí resolveram, na época lá, em 2016, 2017, resolveram implementar na Litecoin, que é uma cópia do Bitcoin, né? Tem praticamente tudo igual, muda só uns detalhezinhos. Aí os shitcoins lá espertos falaram, vamos botar aqui, que é bom que faz um buzz aí, o pessoal compra mais, e é bom que testa, né? Já que pode ter a chance de roubo, né? Como o pessoal está falando, de explorar alguma falha, bota aí na Litecoin, vamos ver se alguém vai roubar, vai ter algum problema. Então, o Segwit foi implementado primeiro lá na Litecoin. Inclusive, na Litecoin, ela é meio centralizada, né? Tem um criador aí dando ordem, tem grupos de desenvolvimento e tudo mais. E para aprovar lá, eu acho que era 75% só dos mineradores que tinham que dar joinha, então foi rápido, foi fácil. Então, para a DriveChain já funciona, né? As DriveChain já funcionam na rede de teste do Bitcoin Signet. Aí, de repente, ajuda a testar na Litecoin. Acho que a Litecoin serve para isso, para testar coisas, né? Funcionando, se a ideia é boa, depois a gente bota no Bitcoin. Eu já tinha ouvido esse argumento da Litecoin e de outras altcoins, justamente como testnets do Bitcoin. Eu acho, por que não, né? Tipo, se é para quebrar alguma coisa, se der errado, faz lá antes. E se der certo, a gente traz pra gente. Não tem, tipo, é uma simetria muito baixa, é muito, sabe, não tem nada a perder. E é uma propaganda, é um marketing para shitcoin, né? Temos XPTO aqui. Os caras gostam. No curto prazo, para eles é bom, no longo prazo, a gente vai roubar esse valor de volta, né? Então, no fundo, é quase uma relação mutualística nesse sentido. Cara, uma coisa que eu lembro que quando a gente fez aquele outro podcast do BIP 119, a gente conversou, e que acho que esse tema levanta de novo a mesma pergunta. O que é a ossificação do Bitcoin? E, no fundo, essa discussão para até um fork, que é um soft fork, não é um hard fork, não deveria ser nada polêmico, já gerar esse tipo de discussão, significa indiretamente que ela já aconteceu? A ossificação? Ou pelo menos uma ossificação considerável. Se a gente não pensar num binário, pensar num degradê, como se ela já tivesse a grande maioria realmente... É aquela frase do Satoshi, né? Que desde que ele lançou a primeira ou segunda versão, tipo, a essência já está fixada em pedra. Está escrita em pedra. Pois é, aí o pessoal fica falando nessa ossificação, né? Que é a ideia de, não, o Bitcoin já está bom, não mexe mais nada, para não estragar. Porque é um argumento válido também. Às vezes você colocar uma melhoriazinha no negócio pode causar efeitos imprevistos. Né? Assim, não dá para prever o que pode acontecer. O mínimo é que seja. A discussão é uma discussão técnica. Cara, atualizar sistema que está funcionando, já está rodando, né? Se você trocar uma peça do avião em voo é muito difícil. Isso aí não é fácil, não. Então eu entendo esse argumento de vamos parar de mexer nesse negócio, deixa que está funcionando, né? Não vão mexer. Entendo que essa seria a ossificação. Agora, na prática, a pessoa que, né, bate o pé e fala, não quero mais nada no meu Bitcoin, quero que continue o mesmo de sempre. Essa pessoa tem a obrigação moral de rodar o seu Bitcoin.
ela baixa o que ela está chamando aí de o seu Bitcoin, o seu programa, enfim, vai baixar o seu Bitcoin, seja lá o que isso for, vai baixar no computador, seja um Raspberry Pi, ou, enfim, qualquer lugar, um celular até, e vai rodar lá, o full node, vai rodar ele, e pronto. E essa pessoa vai tomar conta do seu Bitcoin. Eu comprei um Raspberry Pi, eu tinha um Raspberry Pi velho aqui, que eu paguei acho que R$50 de um amigo meu que estava, né, desapegando, de primeira geração, R$50 no Raspberry Pi. Eu acho que ele tem meio giga de memória. Peguei um HD velho, HD externo, liguei lá, botei o Bitcoin rodando, isso em 2017. Baixei o Bitcoin em 2017, Bitcoin Core, botei lá, botei no canto empoeirado da minha casa e esqueci, tá lá. Tá lá, não sei nem como é que faz para logar nele direito. Tá lá, é o meu Bitcoin, ninguém mexe nele. Nenhum desenvolvedor do mundo, porque eu sou fulano de tal aqui, sou o Satoshi, agora eu quero mudar. Né? No meu não vai. O meu tá lá ossificado. Então, assim, a pessoa que acha, não, o Bitcoin de verdade é o Bitcoin sem SegWit. Você baixa essa versão, deixa rodando no seu computador e pronto, tá ossificado. Você tá garantindo aí que ninguém vai mexer no seu Bitcoin. Tá lá ossificadinho. Ah, mas alguém fez uma transação aqui, botou uma foto de gatinho na transação. Mas isso sempre foi possível, sempre fizeram. O Satoshi escreveu essa frase aqui do quadro que tem aqui atrás, no primeiro bloco. Foi o primeiro script da história, tá lá. Desde então, todo mundo enfiou coisa lá no Bitcoin. Ah, mas fizeram uma sidechain. Sempre fizeram, sempre vão fazer. O Bitcoin ele é incensurável. Você quer fazer qualquer coisa nele, você faz. É uma plataforma. Não tem como você impedir as pessoas de usarem do jeito que elas querem. A não ser que você invente uma regra para censurar algum tipo de transação. Aí é uma regra nova, incompatível, não é facultativa. Eventualmente você vai ser expulso da rede. Você está inventando uma criptomoeda nova. Se você quiser fazer, você faz. Mas se você quiser ossificar, quer manter o Bitcoin do jeito que está, você faz isso. Fica rodando aí o seu full node do jeitinho que você quer. Você não tem que ser obrigado a nada. Você faz o que você quiser. E o seu Bitcoin, ele roda o Taproot? Porque você falou de Não, antes dele, né? O RESP é velho, aí para compilar precisa de uma toolchain específica, eu nem sei onde é que baixa. Esse aí não tem, não vai ficar lá, ele só baixa as transações para mim. Taproot eu acho que eu só tenho no meu computador. Boa. Cara, tem uma discussão que, no fundo, tanto o caso dos Ordinals quanto esse das Drive Chains me fez entender, que é uma discussão que eu ouvi ano passado num podcast, na época eu ainda não estava... Porque ano passado tinha os maximalistas, e maximalista de rede e maximalista do ativo da moeda eram sinônimos, porque só tinha essa demanda pelo uso do Bitcoin como dinheiro. Uma coisa que eu percebo desde o Ordinals, e agora com essa discussão da Drive Chain você falando me relembra isso, no fundo tem outras utilizações possíveis do espaço do bloco, e quem tem essa visão é um maximalista da rede, que acha que, não, o Bitcoin é um registro descentralizado, tem uma sequência de registros e você pode inserir dados lá da maneira que você quiser. São transações incensuráveis. E isso deixa uma parcela dos bitcoinheiros puto, justamente porque não, o Bitcoin é uma moeda, o Bitcoin veio para ser dinheiro e qualquer outro uso você está atrapalhando essa revolução que um dinheiro digital melhor deveria ser. Então, sei lá, qual é a sua visão sobre isso? Ou seja, acho que em outras palavras, o que é o Bitcoin para você? Eu entendo essa discussão. Né? Ele é só dinheiro, ele é mais coisa. O Mike Hearn, né, o cara que fez aquele Bitcoin XT, ele sempre teve essa visão mais ampla do funcionamento do Bitcoin, né? Tanto é que ele, acho que em 2016, ele fez um post famoso dando rage quit, falou, cansei, ninguém aceita minhas ideias, vou embora. Bitcoin morreu, 2016. Mas ele, assim, ele tem vários textos, ele conversava com o Satoshi, né, um dos primeiros desenvolvedores, e eu acho que o Satoshi também, ele tinha, tanto é que no código original do Bitcoin tem coisas a mais lá, tem poker, tem mercado descentralizado, tem reputação descentralizada, enfim, tem umas coisas mais além. Né? Eu acho que o Satoshi tinha essa visão maior aí. Ele, inclusive, falou, né, que, poxa, eu pensei em vários tipos de transações possíveis, mas não consegui estruturá-las de uma maneira muito simples. Aí eu criei esses smart contracts, esses scripts, esses programinhas. Então, sim, o Satoshi tinha essa ideia aí de coisas mais complexas. Tanto é que o Bitcoin ele faz coisas mais complexas. Ele faz os contratos da Lightning, faz contrato de
de herança, transação com delay, enfim, faz outras coisas mais legais, multisig. Eu sempre enxerguei mais ou menos assim também. Poxa, dá para fazer muita coisa. A ideia de um sistema descentralizado como o Bitcoin, né, sistema distribuído, isso na computação, assim, sempre foi uma coisa... Eu quando fiz computação na faculdade, eu peguei uma optativa sobre sistemas distribuídos, que é uma coisa muito legal. Mas na época nem existia um sistema realmente distribuído, descentralizado. Então, poxa, eu acho que o futuro vai ser descentralizado. A gente precisa de descentralização, é importante. Para evitar o ponto único de falha, o ponto único de ataque, é importante. Mas será que precisa do Bitcoin para isso? Será que não pode ser outra coisa separada? Então, assim, recentemente eu tenho pensado nisso, eu acho que dá para fazer coisa separada. A gente não precisa de prova de trabalho para tudo, não precisa da blockchain do Bitcoin, eu acho que pode ficar lá só coisa mais financeira mesmo, mais monetária. Eu acho que não precisa nem de sidechain, não. Acho que dá para resolver todos esses problemas aí em redes descentralizadas, mas não necessariamente distribuídas e perpétuas, por exemplo. Porque o Bitcoin é uma rede distribuída e perpétua. Então ele guarda a informação de todas as transações. Mas, por exemplo, Monero é outra blockchain. Resolve um problema lá da privacidade. Você bota as moedas lá, mistura e tal. Você pode ter isso numa sidechain. Mas para quê? Por que não pode existir uma rede ad hoc que vai funcionar só entre as pessoas, que vão fazer o que tem que fazer e depois volta tudo para o Bitcoin? Algo mais ou menos nesse sentido. Algo como, por exemplo, funciona um conjoin. Conjoin é mais ou menos isso. As pessoas envolvidas misturam lá as moedas e depois, pronto, aquilo fica gravado lá na transação, mas aquela rede, aquelas pessoas lá, só na hora resolve aquele problema. Eu acho que um contrato entre algumas partes, num multisig, por exemplo, pode ser uma rede dessa. Um grupo se reúne, faz um endereço com multi-assinatura, com seu contrato totalmente à parte, totalmente fora do Bitcoin, resolve seus problemas, fazem as transações e acabou. Sumiu essa rede, digamos assim, né? Esse grupo. Eu acho que minha cabeça está voltando mais para esse lado hoje em dia. No passado eu achava, não, vão existir várias sidechains, né? Cada sidechain pode ter outras sidechains, várias camadas no Bitcoin, esse tipo de coisa. Pode ser uma saída, uma solução, pode ser que funcione assim no futuro, mas hoje em dia eu já não sei. Acho que não precisa. Boa. Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando na cabeça e pensando aqui, eu não sei a resposta. Você falou que o GitHub teve aquele primeiro desenvolvedor que pegou o nome Bitcoin lá, e lá tem um dos repositórios que muitas pessoas usam como código. Chama Bitcoin, só por isso. E esse é o mais antigo. Qual é a relação entre esse Bitcoin e o Bitcoin Core? Tem alguma relação ou são só duas das principais referências? Eu não conheço a história, em detalhes. Eu acho, né, pelo que eu vi, eu acho que quem pegou isso foi um cara chamado Vladimir van der Laan. Eu acho que ele estava desenvolvendo o seu Bitcoin, né, o seu cliente do protocolo, acho que em Java, em outra linguagem, não sei. Só que ele pegou o nome Bitcoin. Não sei se a história é essa ou se foi o Gavin Andresen que pegou o perfil. Não, se ele pegou, por que ele deu para o van der Laan depois? Não sei. Eu acho que o van der Laan é o cara que controla esse perfil. Mas é só isso. O GitHub é o mais usado, é o melhor site para compartilhar. Antigamente era o SourceForge ou o Google Code. Hoje em dia é o GitHub, amanhã pode ser outro. Mas o cara pegou Bitcoin, o perfil Bitcoin, né? Como se fosse o @Bitcoin lá no Twitter. E o Satoshi, desde lá de trás, eu acho que o pessoal, né, os desenvolvedores, usavam esse lugar aí como referência. É daqui que vem o código, é aqui que a gente coloca o código novo, é daqui que a gente tira o código de referência. Se algum outro problema estiver acontecendo, a referência é essa aqui. E aí tem essa ideia aí de que esse lugar é, de certa forma, sagrado, né? Mas o que fica lá hoje é o software chamado Bitcoin Core. Eu lembro que o Gavin Andresen, na época dele, o Bitcoin chamava Bitcoin Qt. Qt é o nome da biblioteca gráfica que é usada ainda. Porque o Bitcoin, na época do Satoshi, só chamava Bitcoin. Era só um nomezinho, né, que foi mudando. Então, assim, o que eu quero dizer é isso. O código mesmo, não existe código oficial, né, o código que você é obrigado a baixar aqui. Não, é esse aqui que você tem que usar. Não, o código do Bitcoin é uma coisa mais ampla aí.
A referência é lá. Se houver alguma briga, alguma discordância, a maioria vai falar, não, tá escrito aqui, é isso aqui. Veio daqui, desse repositório aqui do GitHub, isso aqui é a referência lá. Ou então um código que foi escrito há mais tempo pelo Satoshi, digamos assim. Se tiver alguma discordância, não, mas estava assim, o meu full node ossificado tá desse jeito, vai ficar. A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats! Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanta o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Você falou que o Bitcoin é um software protocolo que tinham vários problemas quando o Satoshi fez, alguns já foram adereçados. Ainda tem outros. Exato, essa é a pergunta então. Quais, na sua visão, ainda existem e quão contencioso vai ser esse processo de tentar resolver eles? Um que tem, você lembra do bug do milênio? Bug do milênio, de 1999 para 2000, nos computadores ia virar, alguns computadores usavam só dois dígitos do ano, ia virar de 99 para 00, os computadores iam falar, voltou no tempo, o que houve? Os computadores eles têm limites, inclusive para os campos que registram datas. Na data do Bitcoin, no campo de data do bloco do Bitcoin, tem também um limite que vai acontecer, acho que, daqui a algumas décadas, vai acontecer esse probleminha aí de virar a data. E a correção para isso, ela é obrigatória. Aí não tem mais como, não tem essa de ossificar, não. Você não pode falar, mas o meu nodo está ossificado. Não, você vai ter que, pelo menos isso que você tem que corrigir. E aí para corrigir isso, vai ter que haver consenso. Todo mundo tem que fazer exatamente a mesma correção. Aí, será que vai dar problema? A correção ela é uma coisa muito simples, porque é meio óbvio. Você está virando de 99 para 00, o que significa? Significa que tem um número, tem um vai um aqui em algum lugar. É só isso que você tem que corrigir no código. É muito simples a correção. Mas ela tem que ser feita, tem uma data certinha que vai dar o bug, vai dar esse problema. Tem que ser corrigida, tem que ser feita com consenso e não tem nada, por enquanto não tem proposta, porque também está muito futuro aí, tem algumas décadas aí na frente, não lembro o ano não. É tipo 2100, então assim, tá longe, 2080, não lembro, tá longe. Mas tem outros problemas, melhorias diversas de uso de rede. Hoje em dia, por exemplo, os blocos, o full node ele recebe uma transação, um bloco ele dispara para todos os outros, aí dá para otimizar esse tipo de coisa. Otimizações tem otimização demais aí para se fazer, tem melhorias diversas. O Satoshi mesmo, quando ele fez o Bitcoin, ele deixou vários operadores, várias instruções preparadas para que pudessem ser substituídas no futuro para coisas novas. Inclusive, ele colocou um campo gigantesco nas transações, acho que nos blocos também, de versão. Ele já tinha uma ideia de versão assim, para a transação. Então, assim, ele imaginou assim, com o tempo a gente vai criando novas transações diferentes
por novas versões. Ele botou um campo imenso, pensou em bilhões de versões de transação. Só que não tem disso, não tem como usar esse campo para versão. Ele teve essa ideia, mas essa ideia não funciona. Então, assim, são 4 bytes que tem em toda transação, que a gente tem que pagar pelo menos um satoshi para cada um desses bytes aí, que não serve para nada. Mas ele botou lá e agora vai ter que ficar com isso aí para o resto de todo sempre. Então, assim, tem vários detalhes aí. O bloco, por exemplo, que hoje tem aí 4 megabytes teóricos possíveis, ele também, o SegWit permitiu até que esse bloco pudesse ser aumentado no futuro com soft fork. É uma possibilidade. O Taproot também trouxe mais operadores possíveis de serem atualizados de maneira até mais fácil de se atualizar, como era antes. Então, assim, coisas para fazer sempre tem alguma melhoriazinha que pode ser feita. Eu entendo o argumento do pessoal, não vamos mexer, tá bom, é arriscado, mas havendo essa possibilidade da pessoa manter o seu full node antigo parado, né, seu full node vintage lá, de boa, tá bom, fica lá. Acho que se der algum problema, mesmo assim pode ter uma queda de preço, né? Mesmo assim, só 10% dos bitcoinheiros usam uma nova funcionalidade aí, dá um pau, todos eles são roubados, isso já vai ser ruim, né? Já vai fazer o preço cair, já vai ter notícia ruim na imprensa. Acho que só isso já seria, mesmo você tendo seu full node lá vintage, seus satoshis lá tão quietinhos lá no hold, mesmo assim pode ser ruim para todo mundo. Mas enfim, atualização tem que ter, sempre tem alguma atualização, alguma melhoria no código, no código de rede, de carteiras, de segurança, enfim, sempre vai ter que ter. Uma pergunta que me veio aqui, pensando que quando a gente roda o Bitcoin Core, ou uma versão dele, tem aquela opção de você gerar sua própria entropia dentro dele, certo? Você está falando na carteira? Isso. E aí essa é a pergunta, como dentro de um computador você consegue gerar aleatoriedade? Olha, hoje em dia, os sistemas operacionais, o Linux, por exemplo, eu penso em Linux. O Linux, ele lê vários sensores aí que lidam com o mundo externo, como, por exemplo, sensores de temperatura, como, por exemplo, a atividade da rede, tempos de busca do HD, o que o usuário está fazendo, mexendo no mouse, isso tudo aí tem uma certa entropia, um certo nível de bagunça, de imprevisibilidade. Isso é o sistema operacional. Imagino que o Windows também tenha, Mac e outros tenham também. Também existem nos chips alguns geradores de números aleatórios reais, que usam diodos ruidosos, que produzem realmente valores aleatórios. Mas também o Snowden, ele mostrou lá há uns anos que a NSA tinha, né, conversou lá com o pessoal fabricante de chip para colocar uns segredinhos dentro dos chips, para esses números não serem tão aleatórios assim, para ficarem menos aleatórios, digamos assim, fosse mais fácil para eles quebrarem. Mas eu acho que esses sistemas eles geram entropia boa, né? Depende se o sistema operacional for bom, se o chip não estiver bugado, mas qualquer pessoa que quiser, ela pode usar dados, enfim, carta de baralho, usar algum outro tipo de entropia mais real, para criar uma seed mais aleatória, digamos. No fundo, essa é a segunda parte da pergunta. Quando você vai gerar sua própria seed, qual você dá preferência? Tipo, você usa no core mesmo tranquilo, você vai realmente no analógico porque é realmente aleatório jogar moeda ou jogar dado? Eu sou... Não me usem como exemplo, né? Eu sou muito paranoico. Eu mexi nessa parte do Linux, acho que há uns 20 anos, para melhorar a entropia. Nem tinha Bitcoin na época, eu já estava preocupado com entropia, que é uma coisa importante na criptografia, você ter esses números aleatórios funcionando direitinho. Mas, assim, o que eu recomendo é... Bom, a carteira física, ela geralmente vem com, dependendo da carteira física, com a carteira de hardware, algumas têm esse gerador de números aleatórios real. Se estiver funcionando, dá para confiar. Se você não confia, você pode ter um dado de cassino, né, um dado bom que não esteja viciado, você pode julgar. Tem algumas carteiras que aceitam você ficar jogando dado, ou cara e coroa, e ficar inserindo esses valores lá como entropia.
Isso é seguro também. Teve casos recentes aí de carteiras, inclusive isso é frequente, né? Carteiras mal implementadas que usavam entropia errada, código errado, que geravam chaves previsíveis. É até estranho, né? Recentemente teve um problema desse, que é muito estranho. Por que um desenvolvedor faria uma bobagem dessa? É um negócio tão fundamental, né? O pessoal ficou questionando, poxa, por que o cara cometeu esse erro, né? Que causou o roubo de alguns bitcoins aí de algumas pessoas? Será que foi um erro mesmo? Porque é uma coisa tão básica, né? Errar a geração de entropia, a geração de seed. Enfim. Eu confesso que eu tinha essa pulga atrás da orelha mesmo. Eu tinha também um hardware que tinha gerado a entropia para mim. Depois de 1 ano, 2 anos que eu fui entendendo melhor essas questões, eu comprei pelo Mercado Livre 20 dados, daí eu pegava os 20 dados de uma vez, girava no copo, tchum, saiu os 20 de uma vez. Aí eu fazia de novo. Fiz, sei lá, com 160 jogadas de dados, de números de dados, assim. Gerei uma entropia que aí eu fiquei seguro. Tipo, querendo ou não, é isso. Imagina você acredita. Porque o pior risco para mim é quando você acha que você está seguro e abaixa a guarda. Então, se você. Tipo, por exemplo, o Peter Todd é um puto exemplo disso, né? Não foi ele que perdeu 200 bitcoins porque ele tinha um armazenamento que ele julgava que era um armazenamento seguro e que não era? Não, foi o Luke Dashir. Isso, o Luke Dashir. Esse Luke Dashir aí é um cara malucão. Inclusive, na Guerra dos Blocos, lá ele também deu uma proposta. Todo mundo dando proposta de aumento do bloco, ele deu a dele. Vamos diminuir para 300 KB. Claro, ele é louco. Ele diminuiu o tamanho do bloco. Ele alega que fez isso. Ele fez uma coisa totalmente sem sentido, né? Basicamente, ele tinha uma hot wallet, ele guardava tudo online. Parece que ele usava uma mesma chave para proteger os bitcoins dele, que ele usava num servidor, o servidor foi invadido, pegaram a chave e depois... História estranha, depois pegaram os bitcoins dele. Muito estranha, mas parece que roubaram. É estranho. Como é que pode? Um cara tão fodão, eu não sei, estranho. Mas, enfim, você perguntou do... Você está falando dos dados aí. Isso. Quanto mais paranoia, melhor você tem que pensar na sua segurança, né? Vale a pena se aumentar de tempos em tempos. Todo ano, a cada 2 anos, você pensa numa coisa, poxa, eu podia melhorar no meu setup, fazer isso, podia criar uma outra carteira. Poxa, essa carteira de hardware aqui, eu confiei na segurança dela, vou criar uma outra usando dados. Porque aí, enfim, você está diversificando a segurança, digamos assim. Ou quanto mais volume financeiro tem também, a pessoa que tem, sei lá, 1 Bitcoin já é muito dinheiro. A pessoa que tem 1 Bitcoin, eu acho que não devia nem guardar em hardware wallet, já devia pesquisar formas mais seguras. Porque uma hardware wallet é um cofre que você tem em casa. Se eu tivesse 100 e tantos mil reais, eu não guardaria num cofre em casa. Né? Eu acho que é muito dinheiro que você tem em casa, tem que ser uma coisa mais segura, talvez um setup com multi-assinatura, com chaves espalhadas geograficamente, você deixa na fazenda, na casa de não sei quem, não sei aonde, um lugar que você tem que pegar um avião para ir, porque aí fica mais difícil. Quanto mais difícil para você mover os seus bitcoins, mais difícil é para o ladrão mover também. Né? Boa, não, tem um pensamento parecido. No fundo, isso é aquela história, né? Você sempre tem que imaginar que você está fazendo a custódia para um negócio que pode estar valendo 10 ou 100 vezes mais do que está valendo hoje em dia. É o Jameson Lopes que fala isso. Você tem que pensar sempre que o Bitcoin, ele, às vezes, do nada, multiplica 10 vezes. Do nada. Então, você já tem que pensar, poxa, eu estou guardando uma pequena fortuna aqui. Se você pensar daqui 10 anos, 100 anos, sei lá. Não, 100 anos eu estou morto. Mas daqui 10 anos, 20, sei lá, pode valer muito. Então, voltando nessa história do Luke Dashir, que eu fiquei curioso. Casa de ferreiro, espeto de pau ou acidente de barco? Não sei, né? Se ele, sei lá. Se ele falou, tá bom, lamento por ele. Ele é louco, né? De repente é verdade. Sei lá. Não, Para que ele precisaria fazer esse acidente de barco assim? Não sei. Porque ele continua conhecido e presente, né? Não é que nem um Mircea que pode sim ter querido desaparecer. Ele, sei lá, ele continua fazendo o mesmo estilo de vida, que é um estilo de vida pacato, um estilo de vida, não é que ele tá em Las Vegas, sei lá, se enchendo de dívida, sei lá, não tem nada assim que ele estava sendo perseguido.
Mas foram 200 bitcoins? Acho que supostamente era isso o número. Ah, mas ele é americano, isso aí não é nada para o americano. Isso aí para o americano é nada. Isso aí... Eu lembro que há uns anos ele estava pedindo doação. Ele falou, não, eu tenho muito filho. Porque ele segue a Bíblia, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Ele tem vários filhos. Aí eu lembro que estava pedindo doação. Aí teve gente até reclamando, poxa, eu te doei não sei quanto, pra você perder assim? Que isso? E agora ele está trabalhando para o Paul Stores, né, para fazer a Drive Chain, para implementar a Drive Chain. Essa figura pitoresca do Bitcoin. E, cara, se dependesse de você, então, agora só de novo um exercício especulativo, que a gente já está em 1 hora e pouco, só para pensar nisso. Vamos falar que você tem o poder de escolher um BIP que, sei lá, por mágica obteria consenso entre todo mundo. Qual mudança você acha que faria mais sentido para o Bitcoin agora? Ou seja, se conseguisse aprovar algo? Sei lá, tem tanto, né? Tem tanto BIP, é tanta ideia nova, nem toda hora aparece um novo, eu fico completamente por fora. Mas eu lembro daquela discussão dos Covenants, eu gostei muito da ideia do L2, das coisas que vão facilitar. Peraí, chama L2, como é que chamava? Era Covenant, era alguma coisa nesse sentido. Era uma ideia que ia facilitar, se bobear até o CPV mesmo. É uma ideia que ia facilitar coisas na Lightning. Eu acho que isso é mais importante agora. Era um BIP nesse sentido, não lembro qual que era, não. Mas é a ideia dos Covenants mesmo. Eu acho que seria mais interessante para se fazer agora. Se aproveitar e fazer um soft fork dele. Olha, e há menos de 1 ano isso aí foi rechaçado por todo mundo, né? Ou há 1 ano e pouco, na verdade. E argumentos bobos, argumentos totalmente sem sentido. Ah, porque é muito complicado. Era um código de 4 linhas. Era uma coisa extremamente simples. Ah, porque é inútil. Realmente não tinha muita aplicação. Mas assim, no fim das contas é isso. Não teve aderência. Não teve consenso. Ok, parabéns. Boa ideia, bonitinha a sua ideia. Né? O cara faz lá, mostra a arte dele lá, um papel cheio de macarrão colado. Olha que bonitinho que eu vi. O pessoal olha e fala, é bonito, mas não quer não. Rasga e joga fora. É isso aí, fazer o quê? Tem ideia, você implementa, e se o povo gostar, todo mundo adota. Se não gostar, fica aí na fila. Eu estava vendo aqui, eu escrevi um artigo para Livecoins em maio do ano passado. E quem publicou esse BIP 119 é o Jeremy Rubin. Ou seja, faz 1 ano e meio e foi totalmente rechaçado pela comunidade. E acho que foi uma questão muito ad hominem, né? Foi uma questão muito que parecia que ele foi com muita sede ao pote. Assim, não foi eu lembro que não foi uma discussão mais técnica, foi uma discussão mais voltada na maneira que ele se portou para divulgar as ideias dele. É o SIG-Hash NPrevault, que o Miguel chama de NPrevu, que ele acha que é francês. É o NPrevault, que eu acho que é uma ideia mais interessante. Poderia. E Covenants também. E, inclusive, aquela discussão do Jeremy Rubin lá, que, pelo que o Otto estava falando, gerou outras ideias mais interessantes até. Acho que tem o OPVolt, que é também um operador novo que poderiam colocar no Bitcoin para deixar a criação de cofres mais seguros, né? Ou TXOs, depósitos, endereços mais seguros, com mais funcionalidades para guardar Bitcoins. Também é uma ideia interessante, poderiam implementar. Enfim, todo ano, toda hora tem alguém com ideia nova. Não vejo muito problema de vez em quando, colocar uma ou outra, esperar uns anos para ver se está funcionando legal. E vamos assim aos pouquinhos, com cuidado. Eu acho que por mim pode. A Litecoin, ela é no fundo, você falou, é praticamente igual ao Bitcoin, o tempo dos blocos que é mais curto, é uma história assim, né? Eu acho que o Charlie Lee pegou o código do Bitcoin, copiou, é o código aberto, livre, copiou, mudou o nome Bitcoin para Litecoin. O tempo do bloco, eu acho que ele é 10 minutos, em média. Ah, não, é melhor que seja, sei lá, 5, 2,5, não lembro. Aí o algoritmo de mineração, o Satoshi escolheu, quero o SHA-256 porque ele é um algoritmo simples e é fácil de criar ASIC. Então tem vantagens de ser fácil de criar ASIC. O Charlie Lee discordou. Não, eu acho que é ruim ter ASIC. Deveria ser um algoritmo que dificulte, que facilite que as pessoas minerem em casa.
Aí ele pegou outro algoritmo. E isso é o que eu estava falando. Desenvolvedor, né, tem disso mesmo. Você olha o código do outro, o programador fala, ó, muito legal esse programa que você fez, mas eu faria diferente. Eu faria assim. Eu, Narcélio, eu aprovaria o NPrevalt. Eu faria isso. Aí o Paul Stores, não, eu aprovaria o BIP 300. Aí vem outro e fala, não, eu acho que é melhor não fazer nada. Esse é o problema do consenso, todo mundo concordar com as ideias. E desenvolvedor é isso, eles viram o Bitcoin e falaram, nossa, que ideia genial, mas o bloco está demorado, 10 é muito tempo, eu prefiro 5, prefiro 1, prefiro isso, prefiro aquilo. Não, esse algoritmo é ruim, não, esse algoritmo de assinatura é ruim por causa disso, vou fazer o meu, que é melhor. Na cabeça da pessoa é melhor. Talvez o Charlie Lee, na cabeça dele, o Litecoin seja melhor que o Bitcoin. Na cabeça de qualquer shitcoin, a shitcoin dele é a melhor criptomoeda que tem no mundo. Né? Mas, e o consenso? Mas e como é que funciona isso? Né? A maioria, e o mercado vai escolher o quê? No fim das contas, o mercado que vai decidir qual que é melhor, digamos assim. Né? Então, no fundo, essa é a coisa que eu acho que ia puxar logo na sequência, que é justamente isso, porque, no fundo, eu vejo muita gente que é muito versada tecnicamente, mas que não entende a outra parte, que é o efeito de rede do Bitcoin. E aí acha que vou só fazer a minha versão e que ela é tão boa quanto. Tipo, isso é ganância ou o pessoal realmente... Ou seja, tem um pessoal que podia estar bem intencionado e só não entendeu isso mesmo, ou todo mundo só quero criar minha shitcoin para ganhar dinheiro fazendo esse esquema? Pois é golpe ou só tem cheiro, né? Cheirinho de golpe? Eu acho que todas têm cheirinho de golpe, porque assim, se existe um incentivo para qualquer... Existe um incentivo financeiro para qualquer pessoa criar a sua criptomoeda. Existe esse incentivo. Então assim, eu sou burro de não ter criado... Porque eu podia estar ganhando dinheiro, podia ter criado um Bitcoin melhor. Por que eu não fiz isso? Né? Por que nós não fizemos isso? Eu poderia falar, não, o meu realmente eu acho, é totalmente legítimo, eu acho que o meu é melhor, porque o meu tem, não sei, tem alguma coisa que o Bitcoin não tenha. Posso estar falando a verdade, mas pode não ser também. Pode ser só golpe. Porque o Vitalik, ele estava, nessa época, ele reclamando lá dos blocos, poxa, se eu quiser fazer uma sidechain com smart contracts, não vão caber aí, enfim, não gostei, vou fazer o meu. Ele tinha um incentivo econômico gigantesco de 1 bilhão do volume de $1 bilhão. Né? Será que ele fez por causa desse incentivo? Ou será que ele realmente queria fazer uma coisa legal? Não sei. Sinceramente, não sei. Tem cheiro, mas... No mínimo, né? No mínimo. Não, perfeito. Tem essa visão também. Cara... Já estamos com quase 1h20 aqui. Tem mais alguma coisa que você acha que faz sentido trazer que a gente não abordou sobre essa perspectiva mais técnica e menos, sei lá, viciada na narrativa sobre a evolução do Bitcoin como um todo? Eu acho que, resumindo, é isso. A gente vai precisar mudar algumas coisas. Melhorias talvez sejam importantes, né? Aprimoramentos diversos. Essas discussões, normalmente, elas têm a necessidade de entendimento técnico, que não faz sentido, é um soft fork, uma atualização de um código em C++. Como é que a pessoa vai dar opinião em cima disso se ela não sabe nem o que está sendo discutido? Né? Então, assim, eu recomendo primeiro a pessoa tentar entender. Eu mesmo não entendo, estou falando aqui, não entendo, não li, não vi o código, não sei do que se trata. Tudo que eu falei aqui pode estar errado, vocês me desculpem. Quem discorda pode escrever aqui nos comentários, depois eu respondo aí. Mas, assim, são discussões técnicas. Você tem que entender um pouquinho da parte técnica e eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer coisa, né? Aprender junto aí com quem quiser aprender qualquer parte da discussão, para ter algum embasamento. E também pedir para evitar ad hominem. Falar, não, o fulano está sendo pago por não sei quem. Ele é isso, ele é aquilo, ele tem uma foto com Osama Bin Laden, sei lá. Não interessa. Interessa o código, interessa o funcionamento, interessam questões complexas, os incentivos econômicos que essa nova funcionalidade vai trazer. Esses incentivos, eles são benéficos, maléficos, eles podem ser usados, como é que funcionaria na teoria do jogo? E esse tipo de discussão que é importante, né? A gente pensar no futuro, como é que seria? Seria melhor, seria pior? É melhor com isso, é melhor sem isso? Enfim, dá para fazer de outro jeito? Esse tipo de discussão que é muito mais importante. Não se o cara é bonito, é feio, enfim, você tem cara de mamão, é bobo, não interessa. Perfeito, não podia concordar mais. Cara, muito obrigado pelo seu tempo e, sei lá,
você comentou da pessoal falar com você. Onde o pessoal te acha sem ser nos comentários desse vídeo? Eu que agradeço pelo convite. Precisando, tamo aí. Eu sou o @Narcélio lá no Twitter. Quiser falar comigo, pode me mandar uma mensagem lá. Assim que o Twitter me entregar a DM, que não mostra DM nunca, né? Demora um pouco para. Ou se quiser me marcar lá em qualquer lugar, ou comentar em um post meu, eu respondo lá numa boa. Ou estou também, costumo frequentar lá o Discord dos Bitcoinheiros, discord.bitcoinheiros.com, o Discord do Miguel lá. Lá tem a galera que manja profundamente da parte técnica, muito mais do que eu, pode responder, tirar qualquer dúvida de qualquer pessoa. E volta e meia a gente está conversando lá também sobre BIP300, sobre esse tipo de coisa. Bom, perfeito então, Narcélio. Muito obrigado pelo seu tempo e um abraço, cara. Eu agradeço. Um abraço.